entende, mas se tiver que usar aquilo ali, se tiver que usar de maneira independente, criativa, usar aquele conteúdo do diálogo do livro de uma maneira criativa, eu vou pegar esse conteúdo aqui e eu vou usar numa conversa com outra pessoa. O aluno C1 ele tem essa flexibilidade. Ele não vai ficar, né, buscando, eita, eu sabia essa palavra, mas só sei usar naquele contexto. Não. O aluno avançado ele realmente flutua com uma certa facilidade. E o C2 é o chamado domínio pleno. Esses subtítulos aí, proficiência operativa eficaz, domínio pleno, isso aí é uma nomenclatura que eu encontrei no site do British Council Brasil, tá? Inclusive com o texto em português, né? Então, veja bem, o C2, você já faz um nível, uma prova com certificado de proficiência, tá? Um Michigan ACP ou você já tira uma pontuação alta no TOEFL, no IELTS. Então, o usuário, nesse nível, é capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo que ouve e lê, né? Compreender sem esforço não quer dizer compreender todas as palavras, compreender o conteúdo. Eu posso assistir um filme sem legenda e perder uma palavra que eu peculiar, mas eu vou entender 90% do que eu ouvi, e com o auxílio visual do filme eu posso muito bem lhe contar a história todinha. Eu posso ler um livro, sei lá, um livro desse de Harry Potter, e depois eu posso contar a história toda. Eu não preciso estar usando dicionário para tudo. Também não vou entender todas as palavras, ninguém é dicionário, ninguém é Wikipedia. Mas eu tenho uma compreensão, né, quase próxima à totalidade, e posso usar isso que eu sei de forma totalmente independente e criativa. É capaz de resumir aquilo ali eu tirei daqui, olha. Ele é capaz de resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo argumentos e fatos de um modo coerente. Certo? Então, basicamente, isso é o material usado. O pessoal de Michigan, que desenvolve testes, né, os testes de Michigan, CCP, eles usam essa tabela. Esses highlights aí foi o que eu tinha feito, que eu não tinha achado ainda uma versão em português, e aí eu ia traduzir alguns textos para mostrar a vocês. Mas eu quero mostrar a vocês isso aqui, ó, aqui em cima, onde tem, nessa introduçãozinha aqui, Michigan Language Assessment, tá? No finalzinho da segunda linha tem the CEFR, né, provides a common basis for elaboration of language syllabi, exams and textbooks. Ele oferece uma base para a elaboração de programas, testes e livros-textos. Né? Então, baseado nisso, eu fiz o seguinte, eu peguei esses 4 livros que usamos aqui na aba, e que na contracapa, se você viu, se você vir, né, os livros na contracapa, existe embaixo, assim, na parte de baixo da contracapa, tem na capa de trás, né, tem o nível, ele aponta o nível do texto, né, do livro. Se é um B1, se é um B2, se é um C1. Então, eu peguei um livro de cada nível e aí fui olhar o conteúdo de gramática, né? Eu olhei para a gramática, tá? Eu fui olhar as situações, as capacidades de comunicação, eu fui olhar para a gramática, só para dar uma outra noção do que é, né, que são esses níveis. Então, um livro nosso, no nível B1, tinha esse conteúdo aqui. Certo? Tem outras coisas, eu vou ter os principais. Vocês vão perceber que esse conteúdo muitas vezes se repete. Você pega um reported speech, está aqui, né, no B1, aqui bem no meio, que é o terceiro bullet point. Aí está aqui embaixo, reported speech, ó, no B2, tá vendo? É um deles. Vamos ver outro item. Modal verbs, aqui. Modals, no B1, está vendo a última linha lá? Modals, está no B2. To discuss the past and the future. B2, está aqui, modals, aqui, ó. Modals of probability. Né? Também é usando modal verbs. Certo? Tá por aqui também, aqui, ó. Modals to talk about the past. E aqui para cima, modal verbs, de novo. O que acontece? Quando você segue uma timeline do seu aprendizado, você vai olhando o programa, você tem um loop, uma série de loops, né? Certo? Você estuda um item, volta, estuda de novo, aprende alguma coisa nova, dá outro loop e tal, e você vai acumulando diversos usos para uma mesma estrutura sintática, para um mesmo set de vocabulário e tudo mais, né? Vou fechar, que eu estou quase sem tempo, mas para
Então, outro exemplo concreto, né? Vamos ver. Vamos ao should, né? O should. Eu posso dizer, you should try again. Eu estou dizendo que a pessoa devia tentar de novo, né? Eu posso dizer, se eu quiser fazer uma referência para o passado, que a pessoa devia ter tentado, eu vou dizer, you should have tried again. A pessoa não tentou, só fez uma vez, né? Mas aí eu já preciso de outro tempo verbal. You should try, com o infinitivo depois do modal verb. You should have tried, com o present perfect depois do modal verb. Porque eu estou falando de alguma coisa que devia ter feito. E aí, em cima disso, você tem pronunciation. Você pega o should have, que se contrai em should have, e depois ainda mais em should have. Né? Então, do have, foneticamente falando, só sobrou up. E aí você diz, you should have tried again. Então, para quem não está acostumado a ficar ouvindo sempre, né, um podcast, um vídeo, coisa parecida, pode até ler e entender. Mas na hora de ouvir e entender, vai precisar de prática para isso. Né? Então, veja que o mesmo item pode acontecer em várias etapas com graus de dificuldades diferentes. Tá? Então, veja aí, para fechar, é isso mesmo. B1 é intermediário, B2, para ser bem sucinto. Um high intermediate, né? Então, intermediate, high intermediate, advanced e o nível proficient, né? O nível proficiente, tá? Dentro daquelas descrições que a gente falou, tá? Então, existe uma diferença entre how I go drugstore para, excuse me, could you tell me the way to the drugstore, please? Certo? Could you pass me the salt, please? Né? Você tem diversos usos para conteúdos semelhantes ou até mesmo o mesmo conteúdo. Ok? É mais ou menos isso aí. Eu tinha separado aqui os itens um por um, é a mesma coisa da tabela anterior. Tá? Mas vou ficar por aqui. Eu não sei se eu tenho tempo para perguntas de vocês aí para o microfone. Como é que funciona? Cadê minha assistente de palco? Produção, tem tempo para um bate-papo aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Deixa eu ver aqui o chat que eu não estava vendo antes. Marina, para fazer um resumo rápido de diversificações. Deixa eu ver o que tinha mandado disso. Ok. Tínhamos. Debate, ok. Resumo dos níveis. Bom, Marina, os níveis são esses que eu te falei, né? Os níveis o A1, A2, B1, B2, C1, C2. São bandas muito largas, né? São bandas muito largas. Mas dentro dessas bandas, na aba, por exemplo, deixa eu ver uma coisa. Na aba, por exemplo, a gente tem vamos dizer assim, no A1 a gente tem o adulto 1, adulto 2, né? Que é o chamado curso básico, né? Para dar um rótulo aí. Então, no nível A1. No nível A2, a gente tem o adulto 3 e o adulto 4. No nível B1, a gente teria o Pre-Intermediate 1, Pre-Intermediate 2, Intermediate 1, Intermediate 2. Claro que, dentro dessa banda, eles vão progredindo em termos de dificuldade, né? De complexidade, certo? Maria Carolina, né? Carol está dizendo aqui no nível Intermediate 2. Então, Carol está no final do nível B1. Se alguém perguntar, olha, internacionalmente, se perguntarem a você lá na Europa, você diz, né, eu estou aqui no nível B1, tá? Eu já estou quase no B2, já pode até ficar, né? Só mostrando um pouco. Tá bom, Carol? Tá, então, assim, Intermediate 2 termina o B1. Aí o B2 já são os níveis High Intermediate, né? High Intermediate 1, 2, 3, 4. High Intermediate 1, 3, 4. São aí, aqui com a gente, uns 4 semestres, né? E... Muito bem, Carol. Agora eu escrevi em inglês. Well done. Então, você é Intermediate 2. E depois o nível C1 já são os nossos níveis avançados. Advanced 1, Advanced 2, High Advanced. O topo da pirâmide para a gente chegar assim, dizer, eu fiz um trabalho completo na APA. Você chegou no ECPE, que é o preparatório para o Proficiency de Michigan, né? Então, se vocês devem estar contando aí, né? 1 semestre, 2, 3, 4, 16 semestres, 8 anos. Não necessariamente. Se você começa, você é adulto, né? Jovem adulto, e começa do nível 1, eu já tive aluna
uma aluna médica, que começou no nível adulto 1, né, na faixa de 50 anos, e ela se dedicou bastante, e ela conseguiu, em vez de fazer até o CPI, né, seriam 8 anos, ela fez em 5. Ela conseguiu um nível, né, ela fez um nível, chegou ao nível avançado, nível C2, em 5 anos. Isso não é muito fácil, não, mas ela conseguiu. E ela começou na faixa etária de 50 anos. Então, assim, para quem está pensando assim, mas eu já estou... Sabe aquela coisa, já estou velho, não faço mais isso. Não faz, sim. Faz, não existe idade para isso, não. Claro, cada pessoa, né, tem seu ritmo, né? Seu ritmo. Há fatores como aptidão, né? Por exemplo, tem gente que tem aptidão para matemática. Eu já sou... Não quero nem discutir isso aqui, senão eu vou chorar. Né? Não, exatas não é comigo. Né? Deixa eu ver aqui. Quem não sabe o que é ICP, estou procurando. A Sofia está escrevendo aqui, ok. O ICP realmente é o nosso teste de proficiência da Universidade de Michigan, né? O nível C2. É o nível C2. Você, com esse certificado, você pode sair por aí, olha, passeando com ele na mão, assim, dizendo I am a C2 user of English. Independente, proficiente, avançado. Tá? Então é isso, pessoal. Eu não sei se vocês têm mais perguntas aí, né, os níveis, se os níveis estão claros, né? Que é um aluno intermediário, então. É um aluno que consegue já viajar pelo mundo, se virar, fazer uma compra, fazer uma reserva de hotel, sei lá, achar os caminhos, né? Perguntar onde chegar nos lugares, né? Então, por mim, pode, Sofia. Tá? E os níveis mais avançados já podem ler. O segundo setor já lê revista, jornal, assiste a shows e entrevistas, tudo em inglês. Obviamente, haverá uma perda, mas não que você não consiga depois reportar aquilo ali. Eu acho que um bom teste a se fazer é isso. Quando você estiver exposto a algum conteúdo, abrir, perguntar para você mesmo. Eu li isso aqui, eu assisti isso aqui. Tenta fazer um resumo, como se você fosse contar a alguém. Como é que está essa tua capacidade de repassar isso? Está travando muito? Está faltando vocabulário? Né? Precisa investir em quê? Né? O restante está chegando ali, vai avançado, né? Boa noite, aqui é a Carol. Oi, Carol, diga aí. Então você está Pois no Intermediate. eu já estou no nível Intermediate 2 Aham, e sou aluna da Flávia, né? Flávia certo. Dom. Sim, E então eu tenho uma faixa de 60 years old. E certo. eu preciso aprender inglês porque meus netos são americanos, né? Então eu Uhum, preciso me comunicar com eles, tá? certo. Então há uma Então, necessidade. Agora eu travo quando eu estou lá para poder falar e travo. Então eu tenho que ficar desinibida disso, de ter um bom vocabulário, sou uma aluna dedicada, tá? você tem uma Para motivação, né, pessoal para aprender inglês. É, exatamente. Intrínseca. Para falar, eu fico meio inibida. Ah, olha, Carol, o que eu digo é o seguinte: você me fez a pergunta e me deu a resposta. É Uhum. uma coisa pessoal, é ter desinibição mesmo, não ter vergonha de errar, vão falar de mim, né? Eu vou ficar com vergonha e tal. Tem que trabalhar isso em você mesmo, entendeu? Quando você fala inglês como nativo, você já está fazendo um favor a eles. Na Sei, verdade, eu vejo dessa forma, entendeu? eu sei. Então, assim, se alguém chegar a uma situação, sei lá, ridícula aí de ficar querendo gozar contigo, fazer uma gracinha porque você... Digo assim, então tá bom, vamos falar português? Joga esse desafio para eles, eu quero ver. Certo. Nossa linguazinha é mais difícil do que a deles, né? Sim, é Então, verdade. e assim, não é um conselho, mas vamos dizer assim, Não, mas o é, americano ele é muito educado. Ele sim, não, claro, claro. né? O americano ele é muito educado. Mesmo que você fale, ele não entende, mas É, 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 mas ouve você e procura ajudar, né? Mas é isso, a e- natureza seria isso mesmo, não tem muito o que ficar com vergonha, não. Agora, se exponha ao idioma, né? Se exponha. Eu digo a todo sei. mundo,
faça Se lance, vá, se ouse, joga mesmo, entendeu? né? E ouça podcasts, assista a vídeos, leia, né? Teve tempo? Ah, não tenho tempo. Tem. Fica presa no trânsito de Recife para você ver se não tem tempo de estar ouvindo podcast, jogando Bluetooth do carro, né? Vai tomar um chuveiro, leva lá a caixinha de Bluetooth, bota um podcast, fica lá ouvindo inglês. Mesmo que não tenha prestado muita atenção, mas essa exposição ao idioma vai te dando uma confiança maior, uma capacidade de reconhecer o sonho naquele idioma. Faz isso, você vai ver a diferença. Né? Deixa eu ver aqui a pergunta de Carla. Então, quer dizer que pelo curso vocês... veja bem, Carla, a gente não tem uma preparação, porque nosso nível C1 são os cursos Advanced. So, Advanced 1, Advanced 2, né? Uhum. E o High Advanced, não sei se o cara está me ouvindo, então, Carla. O nível High Advanced já tem um livro C2, porque a gente já está meio que com um pé no exame de proficiência, né? Mas não existe um teste nível C1, existe o teste C2, existe o B2, que é o ICCI, o B2 é um High Intermediate, né? Então, você fez o curso, quando você está no High Intermediate 3 ou 4, você tem a capacidade de fazer esse teste aí, o ICCI. E aí, os cursos avançados já vão preparando para o C2, não tem um teste nível C1, a Michigan não oferece, mas você já é uma aluna avançada, entendeste? Eu, inclusive, ontem eu estava falando com minha nora é brasileira, e aí exatamente para ela ver, até eu falei, eu disse, como é que eu faço para conseguir o green card? Aí ela disse, não, Sim, deixa meu filho, né, tá recebendo agora, aí para certo. ver o que a gente... Agora você precisa estudar aqui inglês, porque o inglês que você aprende no Brasil, quando vem para cá, é um pouco diferente. Eu vou concordar e discordar. Eu acho que eu vou discordar logo. É diferente no sentido de você, primeiro, você não está. Aqui no Brasil não é um país de língua inglesa, né? Então você vai buscar esse material nas escolas de inglês, com professores de inglês, com material de inglês, né? Agora, se você tem a pretensão de ir para os Estados Unidos, então, por que não procurar material que tenha aquela sonoridade daquele inglês praticado, por exemplo, sei lá, no Texas, ou então na Califórnia, Ele ou mora né, no de maneira Tennessee. geral. Ele mora no Tennessee. Pronto, então seria um estado sulista ali, né? Então, No sul, pega um exatamente. sotaque sulista, pega uns filmes com sotaque sulista para ouvir, né? Pega um programa de rádio, estação de rádio, hoje em dia é fácil, da internet a gente acha estações de rádio, tem aplicativos que abrem estações de rádio em qualquer lugar do mundo. Você vai lá no Rádio Tennessee, lá, liga, e vai se expondo àquele nível de inglês com aquelas características de sotaque local. Entendeu? Realmente não é a mesma coisa, né? Mas não é porque a gente mora no Brasil, né? Então a gente tem que procurar esse material. Tenho certeza que você buscando vai achar e se expõe a esse material com esse som. Se você for passar um tempo na Inglaterra, vai buscar material, sons de rádios inglesas, né? Vai para a Austrália, vamos ver uma rádio de Sydney, de Melbourne, para poder ir se acostumando com aquele sotaque, entendeu? Aí vai se acostumando para se preparar para chegar lá. Uhum. Tá? Porque realmente é como aqui no Brasil, né? O sotaque nordestino é um pouco diferente do sul. Pronto. Você E lá falou. a mesma coisa, né? Quer dizer, uma região Exatamente. ali no sul, que é uma região mais de pessoal de fazenda, né? Farming, Exatamente. né? Tanto é que alguns estrangeiros que eu conheço que falam português, eles estudaram português com professores de São Paulo, do Rio, e tem aquela diferença de sotaque para a gente, né? Eles falam eles falam bom dia, né? Como a gente não usa aqui. Isso. Mas é buscar esse material, entendeu? Buscar esse material. E dá para fazer isso. Dá para Boa fazer isso, porque hoje em dia... Boa dica. Com isso aqui, a gente resolve tanta coisa de inglês que você não sabe. É verdade. Tá bom. Okay, então, a nossa fita aqui, vamos caminhar para o fim, ok? Mais 5 minutinhos para a gente fechar. Alguém mais tem alguma pergunta? Obrigado, Carol. Pessoal, Carla perguntou. Quem mais aí? O que fazer? Não, bem, olha, já que ninguém perguntou, eu vou então só reforçar aquilo que eu falei. Busquem a exposição ao idioma. Exposição ao idioma. Quando
era menino, em 1900, cabelo preto, e comecei a estudar inglês, não tinha não havia nenhuma facilidade, né? Facilidade qualquer do material que existe hoje. Era a fita cassete do livro e só. Entendeu? Então, eu pedia a amigos, parentes, que trouxessem material de fora, né? Trouxessem revistas, periódicos de maneira geral. E aí, uma prima minha morava na Inglaterra, me trazia fitas cassetes com aqueles audiobooks que já existiam histórias, né? Com fitas cassete. Ou então, revistas de bordo, né? Do avião. E às vezes tem aqui português, inglês e tal. Mas hoje em dia, você abre o telefone, Deus do céu, não sei nem, né? Foi fazer uma lista aqui de material. O que é que você pode fazer? Eu vou dar uma dicasinha. De tanta coisa que eu tenho que fazer, eu vou dar uma dica que eu acho muito boa, que vale a pena tentar. TED Talks. Sabe aquelas palestras de TED? TED.com. Aí você escolhe o palestrante, o assunto, o que quiser. Aí faz o seguinte, se você já tem um nível intermediário, como é o caso de Carol, por exemplo, você pode pegar uma palestra sobre um assunto mais geral, não vai pegar nada muito específico, assim, tipo engenharia de foguete, não, mas pega uma coisa mais falando sobre adolescentes, educação de adolescentes hoje, né, no dia de hoje, século XXI, sei lá. Aí você vai ouvir uma palestra de 15 minutos, você ouve 5, ouve 3, sem legenda, e procura depois dar um pause e perguntar o que foi que essa mulher falou sobre educação de adolescentes. Eu entendi que isso e isso. O que é que ela disse mais que eu não entendi? Repete aqueles 3 ou 5 minutos, vê se pega, faz a nota. Né? Ela falou assim que a educação tem esse papel, tem assim, o adolescente está oferecendo mais desafios, tal. Né? E pegou mais alguma coisa? Faz isso umas 2 ou 3 vezes. Depois, volta para o começo, abre o subtitles, né, a legenda, aí assiste e lê. E aí vê se nas suas anotações estão parecidas com o conteúdo da legenda. Né? Melhor do que a legenda, ainda no TED, tem abaixo do vídeo tem um negócio chamado transcript. Se você clicar ali, você vai ver ipsilis, o que a pessoa falou. Aí você compara. Não, obviamente, o que você anotou não vai estar igual, mas o conteúdo, a ideia, está próxima, então está valendo. Beleza. Faz isso, vocês vão ver. Então, assim, faz como dictation. Sabe aquela coisa de dictation? Ouve um pedaço, para. Aí escreve. O que essa mulher falou escrever? Tá. Essa palavra não entendi. Deixa uma linha em branco. Ouve outra coisa. Escreve. Essa aqui não entendi. Deixa uma linha em branco. Depois volta, vê se consegue preencher a linha. Tá certo? Isso dá um rendimento fantástico. Fantástico. Tá? Olha, se tem apps, eu uso muito os podcasts, né? Tem um app, eu não sei, eu não sou muito de usar aplicativo de ensino de inglês, não, porque eu acho que a maioria deles é muito de palavras soltas, frases soltas, e eu gosto muito de coisas mais complexas, né? Então, eu não posso nem dizer o que, assim, recomendar um aplicativo que vá te ensinar inglês. Mas aplicativos que eu uso muito os podcast directories, né, os agregadores de podcasts, o Google Podcast, o Stitcher, iHeartRadio, Spotify também tem, esses 4 aqui, ó. Spotify, tem muita coisa de podcast. E tem um aplicativo do TED. Pode ir lá na loja lá, no Play Store, e tem um aplicativo do TED. Então, você pode ouvir o TED no seu próprio telefone, mas no computador é melhor. O computador é melhor, mais flexível. Mas tem também no próprio, no livro, na National Geographic, Sim. no Elg, que você tem, eles falam listen, e depois você responde as tarefas, né? Sim, pelo menos também eu faço isso, né? Tem um livro, no próprio também. livro que já vem aquele códigozinho e um login para você entrar. Do próprio ABA, né? Que a orientação. O que eu estou falando é de aplicativo de material que não é feito para aluno, entendeu? Material de inglês, vida real, assim, não é aquela coisa dirigida para, entendeu? Para você ter. Oi, pode falar. Era isso que eu estava procurando, sabe, Marcos? Eu estava procurando material extra de listening, onde eu tivesse que fazer uma task, além do material do livro. Tá.
Porque eu noto que quando eu escuto, um podcast que eu amo é o The Oprah, Super Soul, que eu recomendo. Sim. E eu escuto, entendo, mas eu gostaria de ser testada, porque eu sinto que quando eu tenho que fazer uma prova é diferente. Certo. Quando eu tenho que escutar, recolher informação específica ou trabalhar com palavras específicas, aí, como a gente diz, o bicho pega. Então, eu entendo o contexto, eu entendo o que eles estão falando, eu sou capaz de dizer tudo o que ela falou. Também gosto muito de assistir esses programas de entrevista, Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres. Entendo todos os... Ótimo. Mas quando é para fazer prova que eu tenho que preencher colunas de listening, eu sinto a dificuldade. Mas eu acho que se você colocar no Google lá, tipo, listening tests, multiple choice listening tests, você acha com facilidade. Eu não sei nenhum específico não, entendeu? Porque Entendi. eu realmente não uso. Mas se você colocar no Google, ele vai sugerir uma série de possibilidades que você pode usar. Tenta agendaweb.org, né? Aquele agendaweb.org tem uma série de exercícios para você fazer. O ESL Lab, deixa eu escrever isso aqui. Sofia, estou terminando, deixa eu ver aqui para todo mundo. Se não me engano é esse, ESL, aí tem uma coisinha, eu não sei se é .com ou se é .org, mas se você colocar ESL Lab, desse jeito, ESL-Lab, esse aí tem paquilhões, eu acho que é. Se você colocar IFO.org, ele vai mudar lá, mas ele tem uma série enorme de listenings curtinhos, de 1 minuto, 2, 3, né? E no final tem, depois de cada listening tem 5 questões de multiple choice, entendeu? E também permite que você depois abra o script para você ouvir e ler o script, entende? Dá para você fazer um bocado de trabalho. Esse é muito bom. Muito obrigada. Tá? Então, acho que a gente vai ficar por aqui, né? Já passamos bem da hora, senão a gente vai... Agora chegou a hora de esquentar a sopa, né? Fazer aquela torradinha. Tá? E aí, olha, meu e-mail aqui na aba é o meu nome belíssimo, aba web. Eu não sei nem se eu tenho permissão para fazer isso, mas estou fazendo aqui, pode ser que leve um carão, mas pode mandar uma pergunta, sugestões, né? Divide. Passa para a gente, Marcos, encontrei isso aqui, é legal e tal. Aí a gente vai disseminando aí para que todo mundo tenha essas oportunidades. All right. Obrigada. As ordens. Muito bom. Obrigado a vocês. Foi uma honra. Obrigado a vocês todos, tá? E esse programa será repetido. Não sei. Se quiser mesmo. Tá bom, gente. Obrigadão, hein? Beijo, gordo. Obrigada. Nos encontraremos em breve. Tchau, tchau. Gente.